Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Já aproveito para convidar você para se inscrever no canal, também deixar o seu like, acionar o sininho para receber as notificações. Hoje nós meditamos o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25, de 31 a 46. São Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? E sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, meditamos hoje então o evangelista São Mateus, capítulo 25, e no tempo quaresmal, o qual estamos vivendo, iniciado na quarta-feira de cinzas, somos chamados pela Igreja a intensificar algumas práticas que nos ajudam a nos preparar melhor para a celebração da Páscoa do Senhor. Dentre elas estão a oração, a penitência, a caridade. E no Santo Evangelho de hoje refletimos sobre a prática da caridade. Somos chamados a exercer no mundo, em meio aos irmãos, o nosso discipulado e o nosso apostolado. No exercício do nosso apostolado, praticamos as obras de misericórdia que se dividem em corporais e espirituais. Veja o que nos diz o Catecismo no parágrafo 24:4-7. As obras de misericórdia são as ações caridosas pelas quais vamos em ajuda do nosso próximo nas suas necessidades corporais e espirituais. No capítulo 17 do evangelista São Mateus, no versículo 22, Jesus vai profetizar aos discípulos sobre sua morte e ressurreição. Ele vai dizer: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. No início do texto de hoje, Nosso Senhor prediz a sua vinda gloriosa e como isso se dará. Diz o texto que virá em sua glória com todos os anjos e se sentará em seu trono glorioso e reunirá todos os povos da terra. À semelhança do pastor que reúne
e separa as ovelhas dos cabritos. E colocará à sua direita os que tiverem praticado a caridade, as obras de misericórdia corporais e espirituais. E ainda Nosso Senhor diz, lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 20, versículo 28, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Os que se colocarem a serviço dos irmãos serão recompensados quando o Senhor vier em sua glória. E assim ele dirá, vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Por outro lado, aqueles que se furtarem do dever de servir os irmãos, a exemplo de Cristo, receberão a sorte que lhe cabe. E assim o Senhor dirá, afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Meu irmão, minha irmã, nesse dia, cabe nos perguntar a nós mesmos, no íntimo do nosso coração, de que lado eu quero estar? E se a sua resposta for à direita, é porque você já entendeu que o que dá razão à sua existência é conhecer, amar e servir a Deus nos irmãos. Então somos chamados a intensificar nesse tempo quaresmal a prática da caridade. Surpreenda alguém nesta quaresma. Faça diferente. Por vezes, a prática da caridade fica limitada em estender a mão àquele que nos pede. Faça diferente nesta quaresma. Coloque como propósito nesse tempo surpreender alguém. Veja no seu bairro, na sua rua, alguém que se encontra em dificuldades e lhe estenda a mão. Uma coisa é certa, ainda que você faça sem esperar nada em troca, e de fato é assim que deve ser, a recompensa de Deus virá sobre a tua vida. Que nesse dia possamos compreender isso, que viemos, a exemplo de Cristo, a este mundo, para conhecer, amar e servir a Deus nos irmãos, no meio do mundo no qual vivemos. E assim vamos nos santificando um pouquinho mais a cada dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.